Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Carreira Substantivo Feminino, esse espaço que a gente fala de diversidade no mercado de trabalho. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e junto com a Mega Brasil, a gente tem esse espaço onde a gente convida mulheres para dividir um pouco das suas conquistas, desafios no mercado de trabalho. E hoje a gente está com uma edição especial com duas convidadas, hoje vai ser especial. Antes de começar, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos bem curtos, ficando um pouco grisalhos. Eu tô com uma blusa azul com uns brilhinhos. Hoje eu tô bem brilhante. Eu tô com um brinco verde e azul, um círculo azul em cima que emenda num retângulo verde. E atrás de mim eu tenho um fundo azul, que já está famoso aqui no nosso espaço. Bom, hoje a gente tem duas convidadas, então hoje o formato está um pouquinho diferente e o nosso bate-papo vai ser como se fosse mesmo uma roda de conversa aqui sobre empreendedorismo feminino, sobre carreira, sobre comunicação e vamos ver para onde esse papo vai nos levar. As nossas convidadas são sócias da agência de comunicação textual, que esse ano celebra 30 anos de existência. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bom, a primeira convidada é a Karina Almeida, ela é formada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, foi eleita Comunicadora do Ano pela BERJ em 2016 e em 2023 ficou no top 10 de profissionais de agência de PR mais admiradas do país, pelo estudo do PR Scope 23 e 24. É carioca e mãe de uma jovem jornalista, que é a Manuela Caldas. E a Adriana Almeida é formada em artes cênicas e fotojornalismo. A Adriana integrou a editoria de fotografia do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, por 10 anos. E há 23 anos lidera também a Textual, junto com a Karina, na agência, como vice-presidente, dirige projetos importantes, assume também a frente de áreas de digital, de conteúdo. Então, duas mulheres aqui bem potentes para a gente começar a conversar hoje. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Queria que vocês fizessem a audiodescrição de vocês, começando pela Adriana, por favor, para a gente começar a engatar aí no nosso papo. Ótimo. Bom dia a todos. Eu, Adriana, tenho os cabelos claros, longos, um pouco abaixo dos ombros, tenho pele clara, uso óculos, sou estrábica do olho direito, estou vestindo uma camisa rosa e marrom, são duas cores que eu gosto muito, e uso brincos dourados, meio no formato de argola. Bom dia, Priscila, Juliana, um prazer. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos cacheados na altura do ombro, estou com uma blusa preta, uns colares meio vermelhos, meio verdes, e estou num fundo madeira clara. Acho que é isso. Bom, vamos começar falando sobre a criação da Textual, né? A Textual nasceu no mesmo ano da internet, né? Então é muita história para contar. Imagino que muito orgulho de vocês nessa trajetória. Uma dessas conquistas é que vocês são a agência de PR número 1 em satisfação dos clientes na edição de 23 e 24 do PR Scope, liderando esse ranking das 21 agências mais relevantes do país. Eu queria começar essa conversa perguntando para vocês, assim, de lá para cá, nesses 30 anos, vocês podem destacar o que não mudou na comunicação entre cliente e fornecedor? E, claro, eu queria que vocês falassem um pouco desses marcos desses 30 anos, os principais desafios na trajetória, se em algum momento deu vontade de desistir, contem aí essa história para a gente, por favor. Vamos lá, vamos buscar ser breve, né? E pensando no que da nossa história pode ser útil para as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, Priscila, o que não mudou na relação agência e cliente, eu acho que tem a ver com o que não mudou na comunicação, são dois pontos que estão me vindo na cabeça assim rapidamente. Primeira é a força da legitimidade na comunicação.
se você tem uma história verdadeira, se você tem uma história que interesse, né, para um determinado público, isso tem força, isso tem valor. Então, eu entendo que esse é o papel da agência, sabe? Ser um parceiro para dores e alegrias e um parceiro que provoque no sentido positivo. Então, junto com ele, ajudar, trabalhar junto com o cliente na busca, nesse garimpo, de como é que eu dou um match, né, entre as histórias que estão dentro da empresa e a demanda da sociedade. E o segundo aspecto, além de legitimidade, para finalizar, é a proatividade. Eu entendo que quando um cliente busca uma agência, ele quer justamente alguém que a gente brinca aqui na Textal, que seja um radar de oportunidade e risco o tempo todo, pegar caronas legítimas, antecipar possíveis riscos e possíveis questionamentos. Então, mudou muita coisa, mas esses dois aspectos eu entendo que permanecem e isso tem a ver com o nosso DNA. Complementando a Karina, do ponto de vista da agência, o que não mudou, o nosso brilho nos olhos. Karina fundou a Textual, né? E como você já disse, Pri, eu ingressei há 23 anos atrás. E o que eu percebo é que nessa nossa trajetória, a gente tem um time, né, que veio aí somando ao longo desses 30 anos e que tem essa mesma característica. Ou porque a gente estimula, ou porque o match aconteceu naturalmente, mas esse brilho nos olhos, ele nunca desapareceu, ele é constante. E isso faz toda a diferença. Na forma como a gente estreita a parceria com os nossos clientes, na maneira como a gente dedica essa atitude que a gente tem propositiva de pensar junto, desse radar de oportunidade e risco que a Karina falou. E do ponto de vista de comunicação, também um ponto que ela pegou, que é essa questão da legitimidade, da transparência, isso cada vez vem se fazendo mais presente. Você comentou que a gente nasceu junto da internet, mas o avanço, né, das mídias digitais, das redes sociais, provocou justamente que essa transparência valesse mais do que nunca. São mais pessoas falando sobre as marcas, mais pessoas de olho, né, em como as marcas produzem e prestam os seus serviços. Então, essa transparência, ela cada vez mais se faz mais do que uma obrigação, ela tem que ser realmente verdadeira, genuína. É isso. E nesses 30 anos, gente, queria que vocês falassem um pouco o que mais marcou o que vocês lembram assim de mais marcante nessa trajetória. Eu comecei a testar lá atrás, nunca tinha um sonho de ser uma executiva, uma empresária. Acho que isso também é legal contar rapidinho, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente planeja tudo na vida, nem sempre, né? Então, eu trabalhava no Jornal do Brasil também, e na economia, e tinha uma fonte que ficava lá, ficou 6 meses me perturbando. Não, monta uma área de comunicação para a minha empresa de consultoria aqui no Rio e tal, né, porque eles eram de São Paulo, os escritórios do Rio estavam crescendo muito e tal. Enfim, eu acabei depois de 6 meses falando ok, e assim nasceu a Textual, absolutamente nesse sentido. Talvez um desejo de querer empreender. Eu amava e amo a comunicação. Sempre amei o jornalismo, né? O nosso pai é o Evan Teixeira, que é um ícone do fotojornalismo. Então, a gente cresceu indo para a redação. Então, a comunicação está aqui, dentro do nosso DNA. Né? E mais, eu entendo que foi uma vontade, talvez, de empreender e criar projetos também. Alguma coisa que fez eu mudar do lado do balcão, vamos chamar assim. Mas, Priscila, e por conta disso, eu sempre entendi que a gente tinha que ter protagonismo na comunicação. Uma comunicação, nunca entendi que a Textual, como uma agência de assessoria de imprensa há 30 anos atrás, fosse simplesmente uma intermediária, uma mera intermediária. Nada contra, tá certo? Mas eu enxergava um lugar diferente da gente produzir conteúdo, quando nem se falava na palavra conteúdo, né? Então, eu entendo que a gente, nos primeiros 5 anos, a gente já ganhou tantos prêmios Aberj, com projetos tão interessantes, que eram justamente projetos que iam além dessa intermediação. Eram projetos que visavam que criaram conteúdos inéditos, uma forma diferente de fazer assessoria de imprensa, com vivência, com essas palavras que hoje estão absolutamente em dia, né? Vivência, experiência, conteúdo, a gente fez isso lá atrás. Claro que começando, né, com foco muito em imprensa. Então, duas coisas são muito marcantes. Uma são os nossos prêmios, são 52 prêmios, que a gente tem muito orgulho, porque
São prêmios que é isso, como a Adriana disse, são fruto desse casamento com os clientes, de entender onde é que está a dor, onde é que está a oportunidade, onde é que está a relevância para fora, né, para fora da empresa. Olha, essa pergunta que você fez, Priscila, é bem difícil, porque a gente já fez muita coisa legal. São aí 52 cases, né, premiados. Aliás, desses 52, 3 são textual, mas todos os demais são cases fruto dessa parceria com os nossos clientes. Então, citar um especificamente é bem difícil. Mas eu particularmente adoro conhecer pessoas diferentes, de origens diferentes, convivências diferentes. Então, esses projetos que permitem a gente transitar por universos distintos, nossa, eu fico maravilhada. Então, posso destacar aqui um projeto que a gente fez dois. Aliás, há alguns anos, bastante tempo atrás, com a Coca-Cola Brasil, que foi o projeto Leva Essa Bandeira, que a gente deu luz a projetos de responsabilidade social espalhados pelo Brasil magníficos. Então, a gente conheceu muito personagem, muita história de vida transformadora. Então, isso traz uma emoção além, uma carga além, né? De falar, puxa, que bacana, que legal eu poder participar desse projeto e dar luz a histórias tão bacanas e isso poder ser multiplicado, né? E um outro muito engraçado que a gente fez para o Premier, eles tinham uma questão, uma demanda, e a gente trouxe uma solução totalmente fora da caixinha, que foi criar uma publicação para falar de futebol sem contar o que acontece no campo, e sim fora do campo, que é a paixão do torcedor nas arquibancadas, todas as 7 emoções, aliás, eu acho que até que são mais, mas que a gente listou, que são as emoções que passam, né, pelo coração dos torcedores, que é a emoção, a paixão, o nervosismo, a tristeza. E aí a gente teve um trabalho árduo de produção, de checar realmente se aquela foto, aquela imagem, feita por 7 fotógrafos renomados, era mesmo do Joãozinho, da Maria, enfim. E aí foi tão engraçado que nisso a gente acabou criando conexão com essas pessoas, então a gente passou a saber de histórias dessas pessoas. Então a gente ligava para falar com uma pessoa e ela contava assim para a gente: eu fiquei tão emocionada em participar desse projeto. Aí falava do almoço que ia acontecendo na casa no dia de domingo. Então esses laços que acabam acontecendo fruto de projetos, né, desses cases aí premiados, isso é muito, muito legal, porque é fora do trabalho e isso acaba enriquecendo também a nossa bagagem como pessoa, eu diria. É Com isso. certeza. Bom, a gente vai para o intervalinho agora e volta já já. Estamos voltando aqui hoje com esse papo em trio aqui, né? Eu, Karina e Adriana. Meninas, eu queria também agora saber, continuando nessa história, né, com a textual, queria saber de vocês como que é essa relação de sociedade, como que é a dinâmica de vocês. Vocês são irmãs, né? Como que foi essa decisão de serem sócias? Como que é trabalhar em família? Como são esses combinados, desafios? Contem um pouco dessa visão de sociedade. Maravilha. Então, como eu já contei, né, no bloco anterior, não tinha assim, um planejamento, vou criar uma agência, né? Então, a Textual foi criada ali a partir de uma provocação que eu recebi, né, de uma fonte e tal. E passaram alguns anos, talvez 6, 7 anos, né? Eu falei, puxa, queria ter alguém com quem dividir, e é difícil, né?
Gente, empreender não é fácil, né? Apesar de ter sido um início muito bacana, o nosso primeiro cliente foi a Bolsinhas e Campos, essa empresa de auditoria e consultoria, que já era muito renomada em São Paulo. O segundo foi a Coca-Cola Brasil, com quem a gente ficou em 25 anos. Então, foi um começo assim, uau, né? E muita coisa, né? E muita possibilidade, né? De fazer coisas interessantes. Então, comecei a sentir falta. E aí eu fiz esse convite para a Adriana. Eu falei, Adriana, minha companheira de vida, né? Somos irmãs, eu sou mais velha que ela, 4 anos, e, e pela nossa formação mesmo, um pouco do que a gente, né, vocês já ouviram que a gente falava no bloco anterior, a gente gosta muito a gente tem uma curiosidade muito grande pela vida, né? A gente tem um histórico também muito dentro de casa, né? De arte, de cultura. Então a gente entende que a comunicação corporativa tem que beber disso tudo, né? Não é uma comunicação corporativa estanque da sociedade. Isso hoje está mais óbvio, mas há 30 anos atrás, gente, não. Né? Então, essas conexões são. A empresa são pessoas, né? A vida é feita de pessoas, a sociedade é feita de pessoas. Então, né, a gente pode e deve beber um pouco de cada coisa disso. Há 30 anos atrás não existia tanto isso. Mas, enfim, Adriana, eu via na Adriana essa identificação, né, de formação, de visão de mundo. Então, fiz esse convite para ela, ela aceitou. E tem sido, e tem dado muito certo, né? Porque a gente não parou, né, de crescer, os prêmios continuaram. E a Adriana, acho que a gente faz um complemento muito bom, assim, acho que a gente é muito complementar. Eu sou virginiana, ela é pisciana, para quem acredita em signo. Então, acho que a gente tem uma complementariedade que é muito importante. É claro que tem um desafio, né, de não trabalhar no fim de semana enquanto está em momentos de família. Ela é mais disciplinada do que eu nisso. Eu sou um pouco workaholic, então ela dá uma segurada, né? Mas é complementar e eu entendo que é muito rico por isso. Bom, eu não tenho muito mais o que acrescentar nessa pergunta. Acho que a Karina trouxe aí exatamente uma crença comum nossa. Quando eu ingressei na Textual, nessa missão, né, de liderar a agência com ela, eu falei, meu pai, o que é isso? Porque são universos bem distintos, né, da vivência que eu tinha em redação, da vivência que eu tinha, né, formada em artes cênicas. E aí no começo você fala, opa, o que é isso? Tem um choque ali, né, de rotina, de dia a dia, mesmo de universos, mas exatamente a riqueza está nisso, no olhar diferente, em você olhar aquilo que vem fazendo, que vem sendo feito de uma forma diferente, e acho que isso também é uma característica nossa, do nosso DNA, da gente sempre olhar o que a gente vem fazendo e trazer esse questionamento de, será que podemos fazer diferente? De que forma a gente pode, né, seguir com outras iniciativas, outros olhares, e o nosso time vem agregando justamente nessa diferença que soma, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua vivência, somando aí os nossos desafios, que são, né, nessa velocidade que a comunicação vem mudando, são muitos. Mas é isso. Se me permitir, Priscila, complementar justamente desse olhar do casamento, né, do mundo corporativo com as outras frentes da sociedade, isso explica vários dos projetos premiados. Esse que ela falou do Leva essa Bandeira da Coca-Cola, que a gente desenhou do zero. Marketing da Coca-Cola falou assim: olha, tem aqui umas vagas para crianças irem para a Copa do Mundo, entrar em campo. A gente reuniu, teve um orgulho e a ousadia de chamar a Viviane Sena, a Zilda Arnes, porque eu acho que tem um pouco isso também de quem vem de redação do jornal, né? A gente fala um dia com o rei, com o governador, com o presidente, outro dia a gente fala com a pessoa da rua, como a Adriana falou, a gente gosta de rua. Então, o Leve essa Bandeira foi isso, né? A gente reuniu esse grupo de jurados e elas escolheram ONGs e projetos sociais que ninguém conhecia, porque a ideia era justamente que uma, né, que levasse luz e tal, etc. Então, isso dá muito prazer. O próprio livro que a Adriana falou, né, do Premier,
a força do conteúdo, que agora é tão falado, gente, há muitos anos atrás não era. E esse livro do Premier foi tão badalado que foi entregue ao presidente da República, que até a ESPN, que é concorrente da Globosat, um comentarista da ESPN comentou sobre o livro, porque o livro não era um livro da marca, era um livro que era uma ode à torcida brasileira, muito bem feito, com fotógrafos incríveis, nos 13 clubes da então série, sei lá qual, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, sempre tem esse cuidado, é uma marca nacional, então você vai ter projetos no Brasil inteiro. Então, é uma mistura, né, de conceitos que hoje estão absolutamente consagrados e que vários dos que a gente fez foram pioneiros. Produzir conteúdo, o primeiro um site de cobertura dos Jogos Olímpicos para o próprio Comitê Olímpico, ao invés da assessoria ser aquela apenas que fazia intermediação entre o atleta e a imprensa, sabe? Então, assim, essa mistura dá muito certo. E só para complementar, a gente criou recentemente, né, a DiversaCon, que é uma vertente da Textual, muito focada na agenda de sustentabilidade, especialmente, né, o S. Na verdade, a agenda como um todo, né, quando a gente fala de sustentabilidade, obviamente, diversidade e inclusão está ali, muito presente. E aí, se eu não me engano, no primeiro mês que a DiversaCon nasceu, a gente conversando com uma parceira que faz parte do Conselho Consultivo da DiversaCon, ela falou assim, tem um rei da Angola que vai vir aqui mês que vem no Brasil. Até pouco tempo eu sabia o nome dele, mas é tão desafiador que eu não vou me atrever a repetir aqui. E aí a gente podia pensar numa palestra, não sei o quê, e a gente falou assim, não, palestra não. Com tantos questionamentos, num momento tão importante, né, da gente trazer essa discussão sobre a questão da diversidade, inclusão, ancestralidade e tal, vamos pensar aqui numa coisa maior. E a gente fez um evento, numa roda de conversa, com vários formadores de opinião, foi assim, riquíssimo, acabou se tornando mais um prêmio nosso aí nessa jornada de 52 conquistas, de cases reconhecidos, mas o mais engraçado, de novo, que é um pouco dessa nossa característica, tinham várias regras, não pode chegar perto, não pode levantar a cabeça, não pode abaixar, não pode encostar, não pode nada. A gente falou, meu pai. No final, já estava tirando foto com o rei, assim, abraçado e almoçando ali no centro da cidade, para quem conhece o Rio, ali na zona portuária. A pequena África. Então, é um pouco disso. São essas somas que fazem a diferença e esse olhar aberto ao novo. E isso é uma delícia na comunicação, né? Porque a comunicação é tão viva, né? A gente, de um evento, surge isso, surge uma relação, surge uma outra ideia, surgem novos diálogos, novas coisas que você vai pensando e vão acontecendo ali, né? Enquanto a coisa está acontecendo, né? Eu acho isso muito delicioso na comunicação também. Meninas, e eu queria falar também, começar a falar sobre essa parte do empreendedorismo, né? Porque vocês estão aí há 30 anos, né, nesse mercado, e como vocês veem nesses 30 anos as principais mudanças, principalmente com relação à atuação feminina à frente de uma empresa, né? Porque a gente até acabou de falar de diversidade, e isso ainda é uma questão, né? As mulheres nos cargos de liderança. Qual que é a percepção de vocês com relação a esse protagonismo feminino, tanto na relação de gestão dessa agência, com a gestão de pessoas, em relação aos clientes, como que tem sido isso nesses 30 anos? Imagino que vem melhorando, quero ouvir de vocês. E já passaram por alguma situação complicada pelo simples fato de ser mulher? Eu adoro quando vem essa pergunta, Priscila, porque assim, a gente foi criada no matriarcado. Então, assim, protagonismo feminino é uma coisa que a gente, na nossa casa, né? Nosso pai era muito famoso, mas a nossa mãe era 1000 por hora. Então, ela definia muita coisa dentro de casa. Então, isso pra gente, muito curioso isso, né? Era muito natural. Eu estudei no colégio, no científico, gente, científico, atenção, ensino médio, que tinham 5 meninas na sala e 40 meninos.
na sala. Então, eu acho que a mistura que é boa, sabe? Eu acho que essa mistura é muito rica, a gente aprende muito uns com os outros, mas é claro que à medida que o tempo vai passando, a gente vai ouvindo mais, a gente vai, né? Essa carga, como você disse, né? De transformação e de mudança e de luta por espaço, vai fazendo a gente começar a perceber algumas coisas que a gente até não percebia. Então, assim, nunca me coloquei nesse lugar de exemplo, de empreendedorismo feminino. Para mim, as coisas foram acontecendo naturalmente, mas é importante, sim, principalmente à medida que exatamente esses espaços de luta vão se ampliando, a gente vai percebendo que a gente também tem um papel de continuar essa escuta e também de compartilhar a nossa história, né? E fazer uma revisão. Então, você perguntou de questões. Em geral, eu não lembro assim, de questões assim que eu tenha talvez caído a minha ficha. Mas talvez é porque não é que não tenham acontecido, é porque, né, não tinha essa consciência. Porque as redações nos jornais, as lideranças eram absolutamente masculinas. Eu até no Jornal do Brasil tive duas editoras mulheres, a Miriam Leitão e a Cristina Calmon, mas em geral era muito masculino. O mundo da comunicação corporativa é um mundo feminino, mas não é outro dia a gente estava até falando sobre isso, mas não é exatamente por uma conquista, né? Talvez por um histórico lá atrás, das mulheres também saírem das redações. Então, assim, não é a conquista. Infelizmente, não, o histórico não é, mas a gente vem transformando isso. Então, eu vejo que hoje eu sinto isso, né? Com toda a mudança que o mundo está passando, com essa questão da transparência que a Adriana trouxe, com a questão da empatia, né? A palavra mágica, que graças a Deus hoje, né, é empatia, como as mulheres precisam ocupar mais espaços de liderança para o mundo ser melhor. Aqui não há campanha anti-homens, de forma alguma, mas é muito importante. A gente vê exemplos no mundo, né, de lideranças femininas. Como o olhar é outro. É impressionante. Né? Então, assim, é muito importante. Isso é muito importante que a gente milite sobre isso. Então, a questão da Diversacom, quando a gente criou há 2 anos atrás, é muito sobre isso, porque a gente sempre acreditou que a comunicação transforma, que a comunicação provoca, que a comunicação pode induzir a transformação. E é muito necessário. Né? Na questão feminina, né? A gente não vai aqui hierarquizar segmentos, né? E vertentes, mas assim, na questão feminina e na questão de raça, né? No Brasil, dado o nosso histórico, não tem como, né? A gente que tem um mínimo hoje de papel de liderança, a gente não transformar no nosso ambiente, contaminar positivamente os nossos clientes, fazer projetos proprietários, como foi esse do Rei. A gente ganhou também um agora nos Jogos Olímpicos de Paris, ganhamos essa semana, né, um Aberge, com um projeto que viabilizou a cobertura pela primeira vez de um veículo de mídia negra no Brasil para cobrir os Jogos Olímpicos. E se vocês vissem o que foi justamente conseguir viabilizar esse projeto no ano em que numa edição de jogos em que o pódio brasileiro foi absolutamente feminino e negro, se vocês vissem, dá para vocês irem lá no site da Alma Preta, nos canais da Alma Preta e verem o que foi uma Rebeca Andrade, o que foi uma Bia, o que foi uma Rafaela, o que foram as medalhistas brasileiras falando de uma maneira absolutamente diferente para esse veículo, né, onde elas se identificavam e elas sabiam que elas estavam falando também, né, para pessoas iguais a elas, a responsabilidade que elas tinham ali foi incrível, sabe? Então, hoje, acho que eu tenho mais consciência e a gente enfrenta, sim, momentos onde a gente vê em ambientes muito masculinos, mas assim, olha, é isso, é o que a gente acha, é o que a gente pensa, a gente escuta, mas a gente não abaixa a cabeça, não. É isso Não por aí. esse motivo, né? Não por esse motivo. Sim, eu preciso fazer um intervalinho aqui e na volta eu quero escutar a Adriana também sobre essa questão e a gente já vai para o último bloco deste programa. Presente há mais de 30 anos no mercado,
A Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Estamos de volta aqui com esse papo hoje com a Adriana e com a Karina. E aí, Adriana, quero escutar um pouco de você também, a sua percepção ao longo desses... Você está há 23 anos, né? Mas ao longo dessa história da Textual, essa questão do protagonismo feminino, como que você tem visto essa situação? É claro que a gente percebe um avanço muito grande, né, na questão de nós, mulheres, avançando. Mas, infelizmente, a gente ainda é uma bolha, né? Nós somos mulheres privilegiadas pela nossa origem, pela nossa questão, né, enfim, da nossa classe social, da gente ser branca. Então, é muito comum a gente lidar com mulheres semelhantes. Então, quando a gente percebe e conversa sobre esse avanço, né, do protagonismo feminino, a gente precisa entender que a identidade da mulher ela passa por N fatores, né, culturais e sociais. Então, nesse ponto, eu entendo que ainda existe um caminho muito grande para ser percorrido, né? A gente está falando aí de mulheres que podem ser negras, indígenas, brancas, asiáticas, de múltiplas origens, de diversos contextos sociais. Então, quando a gente pensa nisso num contexto mais amplo, eu acho que a gente ainda está muito lá atrás. Então, por um lado, que é muito bom a gente perceber, sim, o avanço. Por um outro lado, a gente percebe que é uma luta que, por mais que a Karina tenha dito que eu concordo, a gente não sentiu muito na pele nenhuma grande questão que a gente pudesse aqui eleger para você, eu pelo menos não, na minha passagem pelo Jornal do Brasil, né, por 10 anos, na fotografia, eram cerca de, a média de 2 mulheres para, sei lá, 20, 30 homens. Então, era tipo, tal, a gente não ia brigar com uma queda de braço. A gente vai pelo nosso jeito, pela nossa sensibilidade, caminhando pelas arestas, mas, no fundo, tudo bem. A gente vivia muito bem naquele ambiente parecendo uma borracharia cultural, ouvia cada piada, mas isso era naquele tempo, né? Você fala, meu pai do céu, hoje a gente já tá todo... Bicho, se toca, não pode falar mais assim. Então, o mundo mudou, né? Essas questões né, de entender que hoje as pessoas também estão mais ligadas nisso, né, no que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mas é uma estrada ainda muito longa para ser percorrida. É verdade. Esse espaço aqui, inclusive, é também uma tentativa de mostrar que a gente precisa, sim, de ter o olhar feminino em todas as áreas, a gente precisa mesmo galgar esse espaço. E para terminar, estamos chegando bem no finzinho aqui, queria de vocês dicas, conselhos para quem está começando a empreender, qual o segredo aí para se manter no mercado há tanto tempo, e um conselho de vocês. Semana passada, eu fiquei 2 dias imersa num evento sobre inteligência artificial. E foi curioso porque 2 palavras foram muito repetidas lá por pessoas de diversas formações. São essas 2 palavras que eu deixo aqui de dica.
principalmente nesse momento de transformação gigantesca, né, de tudo, né, da humanidade, que essa tecnologia está promovendo. Adaptabilidade e curiosidade. Não tem uma fórmula pronta. Tem que ter uma vontade que precisa se renovar todos os dias, de querer fazer bem feito, de entender que o que está fazendo tem importância, não é importância só para a gente, tem uma importância para quem, né, você está disposto a entregar alguma coisa. Então, essa adaptabilidade, porque tem muita transformação por aí. Mas a gente entende que o ser humano continua precisando, do ponto de vista de comunicação que eu estou falando, né, de boas histórias, de bons exemplos, precisa de curadoria. Então, talvez os caminhos sejam muito diferentes, né, daqui para frente, principalmente. Mas acho que a essência do ser humano e a comunicação tem tudo a ver, né, com tudo. A comunicação precisa para engajamento, para transformação, para tudo. Então, eu deixaria essas duas palavras mágicas que eu ouvi lá, que é gente muito importante, né, que está estudando muito essa transformação avassaladora que está vindo. 30 anos depois da internet, vem outra agora muito mais avassaladora. Então, curiosidade, aprender todo dia, querer aprender, como disse a Adriana, gostar de encontrar as pessoas, sempre aberto para o novo, e adaptabilidade, porque a gente precisa se adaptar todos os dias. Eu falaria para você que está começando, investir naquilo, na área que faz o seu coração, os seus olhos, as suas pernas tremerem, porque eu entendo que isso vai ser um motor muito importante para quando você encarar o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro desafio, você falar assim, não, eu vou continuar. Isso é o que realmente me move. Depois, se não der certo, você procura um plano B, mas, a princípio, siga naquilo que realmente faz você vibrar. E o segundo, procure pessoas para somar na sua jornada. E aí, de novo, pessoas que possam realmente agregar em novos olhares e não repetir aquilo que você já viveu ou vem vivido. É isso. Muito bom, meninas, eu amei esse papo, agradeço muito, desejo vida longa aí a Textual. Estamos aqui também, eu e Ju, nessa vida de empreendedoras, vamos trocar muita figurinha ainda. Muito obrigada por vocês participarem, viu? Obrigada, meninas. A gente agradece muito a oportunidade, deseja sucesso para vocês duas também, vida longa, e muito obrigada aqui pela conversa. E obrigada a você que acompanhou mais esse programa e todos os outros que a gente fez ao longo de 2025. Esse é o último programa inédito de 2025. A gente volta em 2026 com novas convidadas, novas histórias. Então, muito obrigada por nos acompanhar durante todo esse ano. E a gente aqui da Pronto, eu, a Juliana, o pessoal da Mega Brasil, a gente deseja para você um ótimo final de ano, que 2026 seja muito cheio de sucesso e alegria para todos vocês. Então, a gente se vê no ano que vem. Um beijo, tchau, tchau.